o nosso currículo aí, né? A gente tem que fazer esse currículo Lattes e colocar na plataforma CNPq, todos que fazem, né, pós-graduação, e a gente acaba, quando a gente ouve alguém lendo, né, o que está escrito lá, a gente se sente mesmo lisonjeada, né? Mas eu quero dizer, gente, que é um prazer muito grande estar aqui hoje com um grupo tão seleto, né? E que, para além de tudo isso, né, de títulos que às vezes a gente carrega, de espaços que a gente integra, né? Eu sou professora, assim como todos vocês, né? E professora da secretaria há quase 26 anos, e todos os espaços em que eu atuei, em que eu estive, eu nunca deixei de ser professora, né? E o que eu amo mesmo é ser professora alfabetizadora, né? Então, mesmo tendo atuado em outros espaços, com outras funções, todos nós continuamos sendo professores, né? Sendo docentes. E eu só tenho, assim, que agradecer, porque toda essa bagagem, esse aprendizado, não foi um mérito meu apenas, né? Mas eu sempre falo que é fruto de um trabalho coletivo e de espaços coletivos que eu integrei. Então, o que eu aprendi não foi só eu, Viviane, né? Mas foi uma troca de experiência muito grande com os meus pares. Então, nos espaços que eu trabalhei, o que eu aprendi muito com o CRA, né, lá de Ceilândia, dos meus 26 anos, 23 anos sempre foram em Ceilândia. Né? Os últimos 3 anos é que eu não estou em Ceilândia, né? Eu fiz uma remoção para a regional do plano piloto, e estava numa escola, no plano piloto, lá na 305 Sul, até o ano passado, quando eu saí para o doutorado. Tá? Então, o ano passado que eu saí da escola e estou esses 2 anos agora, né, no doutorado. Mas nunca deixei de ser a professora, né? E amo o que eu faço de paixão. Defendo a educação pública de qualidade, a escola pública com unhas e dentes, defendo cada um de nós nesse papel, e principalmente defendo muito esse espaço que é o da coordenação pedagógica, né? Então, nós estamos aqui com um grupo de 60 pessoas nesse momento, né? E todos nós professores, todos nós com responsabilidades enormes nos espaços que nós estamos inseridos. E esse momento de formação continuada, ele é fruto de muita labuta, né, e foi uma conquista muito grande para nós, professores, termos esse espaço de coordenação pedagógica. Então, eu amo essa formação de professores, né, estou nela já nesses últimos anos como formadora, e vou sempre defender esse espaço como um dos espaços mais privilegiados que nós temos, que é o espaço da formação continuada. Então, aproveitem esse espaço, aproveitem não só esse curso, mas todos os outros cursos que vocês tiverem oportunidade, porque são espaços muito ricos, né? Eu me constituí e eu me formei em vários espaços como esses que vocês estão aqui hoje, tá? Bom, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante, tomando como ponto de partida o ponto que vocês pararam na semana passada, não, no encontro passado. A Vânia Marco, minha colega aí, muito amiga mesmo, que eu gosto demais, que é muito competente, trabalhou muito comigo no CRA, né, em regionais diferentes, mas que está aí como formadora de vocês, Chile, a Meire também. No último encontro, vocês tiveram todo um panorama, né, de como que vai ser todo o curso, de como que vai estar dividida essa questão, né, dos módulos, e logo na segunda parte do encontro passado, a Vânia trouxe para vocês um pouquinho do que seria, né, a divisão da formação, e que nós iríamos começar pela prática de linguagem da análise linguística, tá? Então, por isso, hoje, o nosso objetivo do encontro
é trabalharmos a questão da ortografia. Porque dentro da análise linguística, nós temos a questão da ortografia como um dos elementos da análise linguística, que é essa prática de linguagem, tá? Então, eu vou compartilhar aqui agora, para a gente poder fazer esse caminho, tá? Já de antemão, eu digo para vocês ficarem tranquilos com o material, tá bom? Eu já disponibilizei para as meninas aí, para as formadoras, todo esse material que eu vou apresentar aqui para vocês, então depois vocês vão poder ler com calma, rever com calma, tá bom? Bom... Vivi? Sim, sim. Deixa eu solicitar ao pessoal que fechem suas câmeras, que melhora a qualidade, pessoal, da apresentação da Vivi, tá bom? Então, quem puder fechar as câmeras, a gente agradece desde já. Pode continuar, Vivi, desculpa. Obrigada, Shirley. Bom, gente, então o que é a nossa proposta? A nossa proposta hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre ortografia reflexiva. O que vem a ser essa ortografia reflexiva? É uma proposta de ensinarmos a ortografia, de trabalharmos a ortografia com os nossos estudantes, a partir do mapeamento das dificuldades ortográficas, né, deles, por meio das produções de texto dos nossos estudantes. Então, vocês devem se lembrar que quando nós éramos estudantes, nós aprendíamos muito a ortografia, estudávamos a ortografia solta, completamente solta, né? A ortografia só como regra, nós partíamos só da gramática, não víamos essa ortografia a partir do texto. A proposta hoje, trazida pelas formações, né, pelas políticas públicas, pelos nossos documentos, a própria BNCC, o nosso currículo em movimento, traz o estudo da ortografia dentro da prática de linguagem da análise linguística, ou seja, atrelada ao texto. Por isso que nós temos uma proposta de mapear essas dificuldades, né? A gente traz uma sugestão para vocês hoje de mapear as dificuldades ortográficas dos nossos estudantes a partir da produção de texto deles, ok? Bom, e aí eu trago a Mafalda para começar essa nossa conversa hoje. A Mafalda está aí com a fita métrica e tentando medir a cabecinha dela, ela é muito engraçada, mas ela é de uma sabedoria muito grande, né? E ela fala assim, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? Né? E a gente, quando se trata de língua portuguesa, essa fala da Mafalda tem muito a ver, porque a nossa língua é uma língua muito complexa, muito densa, ela tem muitas regras, né? Não é uma língua tão simples de se aprender. Se a gente fizer essa pergunta para um estrangeiro que está aprendendo a nossa língua, ele vai dizer para a gente que é de extrema dificuldade aprender a língua portuguesa. E quando se trata de ortografia, muitos dos nossos estudantes têm dificuldades em relação à questão da ortografia. E até nós, adultos, muitas vezes, vamos escrever uma palavra e a gente fica naquela dúvida, recorre ao dicionário, hoje em dia a gente recorre ao Google, né? Para poder ver se a escrita dessa palavra está correta. Então, a ortografia é algo que mexe muito, né, com os nossos estudantes. Então, nós temos 3 objetivos principais hoje, gente. Primeiro, analisar o ensino, né, dessa ortografia, a gente vai entender um pouquinho sobre algumas regras principais, né, de ortografia. Vamos refletir sobre a importância de nós fazermos um diagnóstico, como é importante nós termos um diagnóstico das dificuldades ortográficas dos nossos estudantes e da nossa turma, no geral, para a gente poder saber intervir, né, da forma correta e da melhor maneira, né, com os nossos estudantes, e explorar um modelo. A gente traz uma proposta, né, às vezes modelo fica assim meio querendo assim, a gente tem que copiar, tem que fazer igual. Não, modelo é uma sugestão, né, eu posso adaptar, posso acrescentar, a gente traz uma proposta hoje para vocês também, tá bom? Bom, dentro das práticas de linguagem, né, quando a gente pega o nosso currículo, quando a gente pega a própria BNCC, que o nosso currículo ele já foi todo reorganizado a partir da BNCC, nós temos essas práticas de linguagem para organizar o ensino da língua. Então, a oralidade, a leitura e a escuta, a escrita, a produção textual e a análise linguística.
No nosso último encontro, a Meire e a Vânia comentaram com vocês que o curso vai começar, ao invés de começar pelo eixo da oralidade, da leitura, da produção de texto, ia se começar pela prática de linguagem da análise linguística, tá? Então, dentro da prática da análise linguística, nós temos o CE, né, a apropriação do sistema de escrita alfabética, vamos ter aí a discursividade, textualidade e normatividade. O que é isso? Né? A normatividade seria a ortografia, a gramática, né? A discursividade e a textualidade seria a pontuação, paragrafação. Dentro da normatividade, nós temos também as classes de palavras, né? Então, são as normas, toda essa estrutura de gramática, de ortografia. E hoje a gente vai falar bem especificamente sobre o domínio da norma ortográfica, né, e dos padrões de escrita, tá? E aí eu trouxe 2 textos para a gente poder dar uma olhadinha. Queria que vocês tivessem aí um minutinho, desse uma lida nesse texto. É um texto da Melissa, que é uma aluna de 3º ano. Deem uma olhadinha no texto. Esse texto ele foi produzido pela Melissa após a realização de um passeio, né? A escola realizou um passeio, e quando eles retornaram, eles foram fazer uma produção de texto, né, espontânea, a partir da realização daquele passeio, tá? Que foi um passeio ao teatro, que eles foram assistir uma peça teatral. Então, deem uma olhadinha, vou dar um tempinho para vocês verem, tentem ir percebendo elementos ortográficos, né, alterações ou dificuldades ortográficas que essa criança está apresentando no texto. Bom, eu tentei aí colocar em vermelho, né? Eu tenho certeza que vocês perceberam aí algumas dessas dificuldades ortográficas, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas agora, mas eu queria que vocês percebessem isso dentro do texto da Melissa. Ok? O próximo texto, uma outra produção espontânea, também de uma outra criança, tá? Também do 3º ano, Formiga e a Cigarra. Essa já foi uma produção espontânea de um reconto. Então, após uma atividade do reagrupamento, onde foi trabalhada a história, né, o livro, esse conto foi explorado e as crianças fizeram um reconto. A partir do reconto, as professoras foram mapear as dificuldades ortográficas das crianças para poder fazer um trabalho mais específico, mais direcionado, né, mais sistematizado com as questões ortográficas. Então, aí em vermelho agora, né? Então, tanto a primeira criança quanto a segunda, vocês percebem que tem algumas dificuldades ortográficas semelhantes, outras já diferentes, né? Do primeiro texto para o segundo, a gente percebe que essa segunda criança, ela tem uma dificuldade maior ainda em organizar o parágrafo, mas isso seria uma outra intervenção, né? Então, a nossa intervenção hoje ela é especificamente ortográfica, mas se nós fôssemos fazer outras intervenções, nós teríamos que trabalhar também a questão da pontuação dentro do parágrafo, né? Para esse parágrafo ficar mais claro, né? Com mais coerência, tá? Mas hoje nós vamos nos atentar nessas dificuldades ortográficas, ok? Para isso, nós vamos fazer um percurso. Que percurso que nós vamos fazer? Quando nós vamos avaliar um texto, quando nós vamos fazer um levantamento dessas dificuldades ortográficas dos nossos alunos, né, dos nossos estudantes, nós precisamos fazer um movimento como esse, tá? Que é um movimento de avaliação formativa. Tá? A proposta da secretaria, todos os nossos documentos estão pautados numa avaliação formativa. Por que numa avaliação formativa? Porque o nosso estudante ele está num processo de formação.
Então, desde que ele inicia a alfabetização, aí ele passa, né, por esses níveis, a gente começa um processo de alfabetização, lá no pré-silábico, silábico, né, silábico alfabético, alfabético, até ele estar no alfabetizado. Então, é um processo, e eu vou fazendo uma avaliação formativa, tá? Então, é muito importante a gente pensar que antes do alfabetizado, né, antes desse nosso aluno estar alfabetizado, eu trabalho com a psicogênese da língua escrita. Então, eu tenho tudo pautado em Emília Ferreira, Ana Teberoski, né, Magda Soares, que vai trazer a perspectiva da alfabetização e do letramento. Então, todo esse processo aí, até o meu estudante estar alfabetizado, eu faço esse mapeamento por meio da psicogênese da língua escrita. A partir do momento que ele está alfabetizado, o que Arthur Gomes de Moraes vai trazer para nós como perspectiva, né? A partir do momento que ele estará alfabetizado, eu preciso intervir onde? Eu preciso intervir nesse estudante ortograficamente. Então, tanto Magda Soares vai trazer isso, a perspectiva do letramento, a importância de nós trabalharmos a partir do texto, quanto Arthur Gomes de Moraes vai nos falar, a partir do texto, a partir da produção, eu vou intervir como? Ortograficamente. Então, o meu estudante, ele vai precisar ampliar o vocabulário dele, ele vai precisar ampliar o domínio de palavras, né, ampliar esse vocabulário, ampliar a sua escrita. Então, eu vou intervir ortograficamente. Para isso, eu preciso coletar informações, ou seja, eu preciso saber quais são as dificuldades ortográficas dos meus estudantes. Eu preciso registrar isso de uma forma sistemática, tá? Então, tem gente que registra no seu caderninho, tem um bloco, faz uma tabelinha, né? Cada professor tem a sua dinâmica. A gente vai dar uma sugestão hoje. Eu preciso analisar esses dados que eu levantei, esse registro, essas anotações, para eu construir o quê? As minhas intervenções pedagógicas. Tá? Então, esse movimento eu faço não só no estudo da ortografia, mas em qualquer outro conteúdo que eu vá trabalhar também, tá? Para isso, nós trazemos um estudo muito importante, aí não é um estudo meu, não é né, uma construção minha, Viviane, não, é um estudo que nós fizemos na época, todo o CRA, né, toda a equipe do Centro de Referência em Alfabetização, na época do PENAIC, né, até um pouquinho antes, a gente já começou com esse estudo, até antes do próprio PENAIC, lá no Alfabetização e Linguagem, em 2008, a gente já começou esse estudo também, de estudarmos os estudos, né, os textos, as obras de Arthur Gomes de Moraes. E Arthur Gomes de Moraes, ele vai trazer muito para a gente a importância de se trabalhar sistematicamente o sistema de escrita alfabética. Então, para fazer esse trabalho sistemático, né, de compreensão, de apropriação do sistema de escrita alfabética, é necessário que o professor faça, né, intervenções específicas. Para isso, nós precisamos conhecer, né, ter domínio disso, conhecer quais são as principais dificuldades ortográficas que os nossos estudantes apresentam. Isso a partir do quê? Da língua portuguesa. Tá? Então, quais são as principais alterações ortográficas propostas por Arthur Gomes de Moraes? Primeiro, as dificuldades regulares. Quais são essas dificuldades? Ou que dificuldades são essas? Ou alterações, né? Primeiro que há sempre uma regra, um princípio gerador, que conduz àquela grafia correta. Então, por exemplo, eu tenho a regrinha de que só se usa M antes de P e B. É uma regra, né? É uma regra da nossa língua portuguesa. Então, se eu tenho isso como uma regra, ou seja, é uma alteração regular, eu preciso ensinar essa regra, eu preciso trabalhar essa regra com o meu estudante. Então, isso é uma dificuldade que alguns estudantes têm. Por quê? Porque ainda não tem o domínio dessa regra, dessa regularidade. As regulares, ou seja, as regularidades, elas podem ser de 3 tipos. Diretas, tá?
Quais que seriam essas regularidades diretas? Elas dizem respeito à relação letra-som. Então, muitas vezes, logo no início da alfabetização, vocês podem perceber que os nossos estudantes trocam algumas letras. O P e o B, o F e o V, o T e o D, né? Por quê? Porque eles têm muito apoio na articulação da fala, como eles pronunciam, né? Então, esse sonzinho do P, P e do P é muito próximo, né? Então, quando eu falo batata, né, e patada, né, são sons muito próximos. E essa relação de letra-som, ela demora um pouco para as nossas crianças irem compreendendo, tá? Então, muitos erros ortográficos são devidos a essas regularidades diretas. Nós temos também as regularidades contextuais. Então, o que nós temos dentro dessas regularidades contextuais, né? Que vai depender o quê? Do contexto da palavra. Então, por que a gente precisa tanto trabalhar, por exemplo, a letra R no início, no meio e no final da palavra, o R e o RR, né? Que o R forte, o R brando, o R entre vogais. Então, são regrinhas que eu preciso ir trabalhando, ou seja, depende do contexto, ou seja, depende do uso dela, da posição dela dentro da palavra. O G e o GU, por exemplo, né? O G no meio da palavra, o GU já vai ter um outro som, né? O C e o QU, o M, o N, o NH, né? O U, o E e o I, também no final das palavras. Então, são regras o quê? Contextuais, que vai depender da posição na palavra para ver se vai ser escrito com O ou com U, com E ou com I, ok? Por último, das regulares, nós temos as regulares morfológicas. O que tem a ver as regulares morfológicas? Elas têm a ver com as classes gramaticais, ou a classe de palavras. Tá? Então, por exemplo, todos os adjetivos pátrios, eles são escritos com S. Né? E muitas vezes os meninos ficam lá, professor, né? Portuguesa escreve com Z ou com S? E aí a gente vai e responde com S. Mas a gente não faz uma intervenção mais clara, explicando que existe uma regrinha, né? Para aquela escrita. Então, não que a gente vai trabalhar, gente, a regra solta. Não é isso. Senão a gente estaria trabalhando a ortografia solta. Mas a gente precisa fazer a intervenção no momento que a gente está trabalhando o texto, né? A partir do texto, no momento que eles estão produzindo textos. E aí a gente vê a brecha para nós trabalharmos a regra. Então, se eu já trabalho com eles, dizendo que todos os adjetivos pátrios são escritos com S, eu já começo a diminuir bastante os erros ortográficos da escrita com S ou com Z. Tá? Uma outra regrinha morfológica, de regularidades morfológicas, substantivos coletivos, todos são terminados com L. Tá? Uma outra muito importante, verbos no infinitivo, todos são terminados em R. Né? Então, se eu falo, você vai cantar amanhã? Né? Porque eu apoio na oralidade, e esse R quase não aparece, eu preciso levar a esse estudante a refletir, né? Que ele não pode escrever na escrita cantar com acento, né? Mas cantar, porque esse verbo está no infinitivo. Então, eu já começo a trabalhar uma dificuldade que vai aparecer na escrita. Depois a gente vai voltar naqueles textos dos estudantes, e vocês vão perceber que vários erros lá, dificuldades ortográficas, são exatamente porque eles esquecem de colocar esse R, eles esquecem de fazer essa relação que o verbo está no infinitivo, ok? Bom, além das regularidades, eu vou ter o quê? As irregularidades, ou seja, as alterações irregulares, ok? E aí é um pouquinho mais complicado, porque as irregulares, gente, elas não têm regras, tá? Elas vão depender de muita consulta no dicionário, de muita escrita, de muita leitura. Quanto mais os meus estudantes lerem, quanto mais eles tiverem contatos com textos, com diferentes gêneros textuais, mais ele vai ter domínio da língua,
mais ele vai ter domínio das irregularidades e mais ele vai ter o quê? A memorização dessas escritas, tá? Nós sabemos que até nós, adultos, muitas vezes temos dificuldade. A gente fala, meu Deus, será que isso é com X? Será que é com SC? Né? A gente fica com aquela dificuldade na hora da escrita. Por quê? Porque nós trabalhamos quando nós aprendemos uma gramática solta. Nós só decoramos aquela regrinha ali naquele momento, né? Então, isso faz com que nós não compreendamos realmente aquela escrita daquela palavra dentro do texto. Por isso que a gente fala de ortografia reflexiva. Por quê? Porque eu reflito sobre a língua para aprender a escrita dela, ok? Bom, lá no nosso currículo, é importante fazer essa observação, eu até esqueci de fazer essa observação de manhã, e queria fazer agora à tarde, não queria esquecer. Lá no nosso currículo, tem, né, a gente percebe lá, já no segundo para o terceiro ano, principalmente no terceiro ano, eu já tenho lá no terceiro ano um objetivo de aprendizagem dentro de língua portuguesa, que é o quê? Trabalhar com as irregularidades da língua. Por que a gente começa esse trabalho a partir do terceiro ano? Porque a criança ela deve estar alfabetizada até o final do segundo ano. Então, a gente tem isso amparado nas leis, as políticas de alfabetização, a própria BNCC, toda a política nacional de alfabetização hoje, ela traz essa perspectiva. A criança estará alfabetizada até o segundo ano. O terceiro ano é para eu já começar a trabalhar o quê, gente? As irregularidades da língua, ou seja, eu já vou começar a trabalhar mais as normas ortográficas. Eu vou começar a trabalhar mais sistematicamente a ortografia. Porque antes dela estar alfabetizada, eu não tenho esse objetivo tão marcado, que são as irregularidades e a ortografia. Por quê? Porque o meu foco é ela ser alfabetizada. Então, é errando, é escrevendo ainda as palavrinhas com alguns erros, para ela poder ser alfabetizada. A partir disso, eu já vou começar a trabalhar já com as irregularidades da língua, ou seja, com o foco mais nas dificuldades ortográficas, ok? Bom, além do Arthur Gomes de Moraes, nós temos uma outra base teórica muito importante, que é Jaime Zorzi. Jaime Zorzi é um fonoaudiólogo, né, que todos os seus estudos, as suas escritas, as suas pesquisas, foram juntos com os professores, né? E ele fez algumas das suas pesquisas observando aqueles alunos que sempre eram encaminhados para o serviço de fonoaudiologia, para psicólogos, com argumentos de dificuldades de aprendizagem. E ele começou a perceber que muitos desses problemas desses alunos não eram dificuldades de aprendizagem, né? Devido a um problema na fala, ou a um processo de dislalia, alguma coisa nesse sentido. Muitos dos problemas eram dificuldades ortográficas, dificuldades de compreensão da língua portuguesa. Então, o estudo do Jaime Zorzi, ele vai contribuir e vai casar com o estudo de Arthur Gomes de Moraes. Então, onde o Arthur Gomes de Moraes traz a perspectiva das irregularidades da língua, o Zorzi amplia um pouco mais isso, trazendo algumas outras dificuldades que ele observou nas crianças. Quais são essas outras alterações ou dificuldades? Primeiro, alterações ou erros decorrentes de representações múltiplas. Gente, essa daí é uma das dificuldades mais apresentadas pelos nossos estudantes. Por quê? Olha só, nós temos o nosso alfabeto. Algumas letras do nosso alfabeto, a letra corresponde a um som. Só que nós temos algumas letras, no caso, por exemplo, da letra S, né? Que é na verdade, o fonema S, que pode ser representado por diversas letras. Então, eu tenho um som que pode ser escrito por várias letras. Então, isso dificulta demais na compreensão da escrita, né? Nós temos também uma letra que pode ter vários sons. Então, a letra C, por exemplo, ela pode ter o som do próprio S, né? S, ou o som do K.
tá? Então, essa letra C, ela pode ser, né, o casa, aí, né, que a gente vai ter, né, mas ela também pode ter o som do S, né? E tem, então, essas múltiplas representações vai trazer uma série de dificuldades e de erros ortográficos por causa dessa relação que não é estável entre letra e som, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aí, presente, né? Caçador, manchar, depois a gente tem a questão dos dígrafos, que vão dificultar mais ainda isso também na hora da escrita. Uma outra alteração ortográfica muito recorrente, que tem demais, e nos 2 textos que a gente viu lá no começo, tem muito isso, que é o apoio na oralidade. Então, a criança, ela acredita que ela escreve como ela fala, ou como ela ouve, né? Então, na maioria das vezes, a mãe fala assim, ô menino, vem tomar banho, né? O menino, vem tomar banho. A mãe não fala, menino, venha tomar banho, né? Ou tomar banho, ainda com o Rzinho aí do infinitivo. Então, esse apoio na oralidade, ele é muito forte na hora que a criança vai escrever. Então, grande parte dos erros ortográficos da criança são devido ao apoio na oralidade. Então, a gente precisa trabalhar muito com eles durante o processo de produção de texto, que na fala eu posso até ter uma linguagem mais solta, mais coloquial, mas que na escrita eu tenho regrinhas para essa escrita. Então, eu não posso escrever da mesma forma como eu falo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar com eles também. Qual é uma outra dificuldade ortográfica? Substituição envolvendo a grafia de fonemas surdos e sonoros. Isso acontece demais. Quando eles estão alfabetizados, mas ainda tem algumas dificuldades ortográficas, né, ali, que ainda vão ser trabalhadas, eles ainda trocam muito essa questão dos sons surdos e os sonoros, que os surdos não têm essa vibração aqui nas cordas vocais, né, e os sonoros vão ter essa vibração. Então, por que é muito importante a gente trabalhar a pronúncia com eles, né? Colocar eles para falar em sala de aula, trabalhar muito essa questão da oralidade, para eles sentirem, né? Onde esse sonzinho está sendo produzido, se está sendo, se vai estar tendo vibração ou não, né? Então, quando eu falo aí fada, né? Vada, né? Então, fada, né? Então, esse sonzinho, o que tem vibração e o que não tem. Quando eu falo bata, tem uma vibração, né? Então, é mais forte. Então, vai ser o B, não vai ser o P. Então, eu tenho que mostrar isso para eles perceberem. Se é forte, né? Se tem essa vibração, é o B. Se não tem a vibração, é o P de papai. Tá? Então, é uma outra dificuldade ortográfica que eles apresentam. Essa, gente, é muito interessante, que são as alterações ou dificuldades ortográficas decorrentes da terminação AM e AOTIL. E olha como é interessante que tem as regrinhas que nós podemos trabalhar com eles. Olha, AM ou AOTIL, a primeira regrinha é que envolve a posição da sílaba tônica. AM é paroxítono, AOTIL vai ser sempre oxítono, tá? Então, já é uma regrinha para eu trabalhar com ele, para ele não errar. Outra regrinha que ajuda também é o contexto. Se eu estou no tempo pretérito, AM. Se eu estou no tempo futuro, AOTIL. Então, vejam que muitos desses errinhos, né, dessas dificuldades, esses erros ortográficos, são devido ao contexto que eu preciso trabalhar com o meu estudante, ou seja, a regrinha que tem por trás também, ok? Outra dificuldade ortográfica são as omissões de letras. E essa daí, gente, ela é muito importante e a gente precisa muito trabalhar. Então, quando eu tenho aí, né, a palavra banco, por exemplo, então, a relação de letra e som, né, ele acha que cada sonzinho é uma letra. Então, isso acontece principalmente nos sons nasais, isso acontece principalmente quando a criança trabalha durante muito tempo apenas com a combinação consoante-vogal.
Por isso que é importante, e aí eu retomo novamente ao nosso currículo. Lá no nosso currículo já tem, desde o primeiro, segundo ano, eu já começo a mostrar e a apresentar os vários tipos de combinação de sílabas. Então, isso é muito importante, porque olha o que o Zorzi fala para a gente. Que quando eu enfatizo durante muito tempo, eu fico trabalhando durante muito tempo, apenas a combinação consoante e vogal, né? Então, o que a gente chama de famílias silábicas, quando eu fico durante muito tempo só trabalhando com famílias silábicas, né? E não apresento as outras combinações de sílabas, eu vou levando esse aluno a pensar que eu só tenho essa combinação. E de que todas as palavras, elas vão sempre começar com uma consoante e uma vogal. Por isso, elas começam a ter dificuldade, como aí, ó, banco, mesmo, ou seja, são sílabas que são formadas por três, né? Por três letras, onde eu tenho essa dificuldade de compreender, porque não é uma consoante e uma vogal. Então, por isso, gente, que é muito importante os textos que nós vamos trabalhar, né? Tudo isso já trabalhar não apenas com palavras soltas, mas já trabalharmos a partir do texto, porque no texto eu vou ter palavras escritas com diferentes combinações. Okay? Bom, uma outra dificuldade ortográfica são as junções ou separações incorretas de letras. Isso daí acontece, gente, porque eles também se apoiam na oralidade. Quando eu falo, por exemplo, de repente, né? Então, de repente. Então, é como se tivesse um R a mais e fosse uma palavra junta, né? Às vezes. Também é uma pronúncia mais rápida. É como se fosse uma única palavra. Então, tanto a junção quanto a separação, né? Que a gente pode chamar também de aglutinação, né? Quando eles emendam uma palavrinha na outra, né? Essa aglutinação. Isso acontece porque na fala nós pronunciamos mais rápido do que na escrita. Então, a tendência é escrever tão rápido e juntando as palavras como nós juntamos na fala, tá? Por isso é importante a gente trabalhar também essa relação fala e escrita com os nossos alunos. Uma outra alteração ortográfica, que está bem ligada àquela que a gente viu lá do Arthur Gomes, do verbo no infinitivo, é exatamente essa, de generalização ou hipercorreção. Cagliari vai chamar de hipercorreção. Eu fico naquela tentativa de estar corrigindo, com medo de escrever, né? Que algumas crianças ficam com esse medo de escrever e errar, e elas acabam fazendo uma hipercorreção. Acaba colocando um acento onde não precisa, acaba tirando o R do verbo, né? Acaba fazendo essa troca aí de algumas palavras, ok? Acréscimos de letras. Ela também está muito ligada àquela de omissão de letras. Então, quando eu fico trabalhando durante muito tempo só consoante e vogal, as crianças acham que está faltando uma letra, eu preciso colocar uma letrinha a mais, né? Os sons nasais, isso acontece muito com os sons nasais, então, por exemplo, muito, né? Esse I aí, ele é nasalizado, então ela acha que tem uma letra N, por causa desse sonzinho nasal, tá? Então, é um acréscimo de letras. Muitas crianças acrescentam, né, algumas letras, até nessa tentativa de acertar, né? Inversão de letras também acontece muito, né? Que a ordem dos sons, ela acaba trocando também a ordem na escrita, tá? Então, é importante também a gente perceber aí, por exemplo, pobre tem um encontro consonantal, procura tem encontro consonantal. Só que o que ela está acostumada? Consoante e vogal. Então, ficamos só trabalhando palavras soltas, famílias soltas, ela vai achar que todas as palavras é consoante e vogal. E aí a dificuldade de escrever palavras que têm encontro consonantal, que têm dígrafos, tá? Então, ela acaba cometendo a inversão de letras. Bom, gente, então o que a gente percebe aí com todas essas dificuldades ortográficas? Lembra daquele caminho que a gente fez lá no início, quando a gente olhou os textos? Então,
a gente faz esse caminho agora novamente. Só que agora a gente percebe esse caminho analisando o quê? Sempre a partir da produção de texto do meu estudante. Então, gente, não adianta trabalhar palavras soltas, dar 50 palavras, 20 palavras para ficar treinando a escrita, 30 palavras para ficar treinando a posição do R. Isso solto não adianta. Adianta quando eu parto do texto e vou fazendo intervenções, seja a produção deles, ou seja um texto que vocês escolhem para vocês trabalharem. Aí sim, a gramática faz sentido, a ortografia se torna reflexiva. Então, a partir do texto do meu estudante, eu vou perceber as dificuldades ortográficas que ele traz nessa sua escrita. A partir disso, eu vou fazer um mapeamento dessas dificuldades, ou seja, eu vou perceber, ele está cometendo mais omissão de letras. Ele está cometendo mais aglutinação. Ele está trocando mais as letras, né? Que são as regulares, contextuais, ou as regulares morfológicas. Eu preciso mais trabalhar as regrinhas, porque ele está trocando o AM por o AOTIL. Então, quando eu mapeio essas dificuldades dos meus estudantes ou da minha turma, eu consigo saber quais são as dificuldades mais apresentadas. A partir do momento que eu consigo saber quais são as dificuldades que a minha turma ou meu estudante mais apresentou, eu vou conseguir construir intervenções pedagógicas, atividades, né? No caso, quando a gente puder estar, né, num formato presencial, eu vou poder construir as atividades para o meu reagrupamento. Então, eu vou construir atividades ali para trabalhar essas dificuldades ortográficas dentro do reagrupamento com os meus alunos. Vou trazer textos em que apareçam mais palavras com aquelas dificuldades ortográficas. Então, tudo isso eu consigo fazer como intervenção. Como mapear essas dificuldades? Aí é que entra essa sugestão que a gente traz hoje para vocês. A partir do estudo de Arthur Gomes de Moraes e a partir do estudo de Jaime Zorzi, nós, lá do CRA, na Ceilândia, junto com as escolas, isso desde 2012, a gente vem trabalhando isso, né? Desde que a gente teve o contato com essas obras do Arthur Gomes de Moraes, a gente começou a estudar um pouco mais sobre essa questão da ortografia. Então, nas nossas formações, nos nossos acompanhamentos com as escolas, a gente construiu essa fichinha de mapeamento ortográfico. Então, foi uma construção coletiva, tá? A partir do estudo desses dois autores, que são muito importantes. Então, o que seria essa fichinha? Nós vamos colocar o nome do nosso estudante, né? Tem a linhazinha aí para cada estudante. E vamos, a partir do texto, então eu trabalhei os textos, as produções com eles, a partir do texto deles, eu vou mapear quais foram as dificuldades que esse meu estudante apresentou. Então, eu vou marcando o xizinho, aluno por aluno. Ao final, eu vou ter o quê? O total de dificuldades ortográficas ou erros ortográficos de toda a minha turma. E eu vou conseguir ter o mapeamento da turma toda, ou seja, vamos supor que, na minha turma, o que mais apresentou foi regularidades morfológicas, então eu preciso trabalhar mais a questão das regrinhas morfológicas, e apresentou mais o apoio na oralidade. Então, eu vou trabalhar essas duas dificuldades com a minha turma. Mas, especificamente, eu também vou ter o mapeamento de aluno por aluno. Então, eu vou conseguir trabalhar com o meu aluno, com as atividades, né? Com aquela intervenção ali na mesa que a gente faz, né? Claro que agora a gente não está podendo fazer essa intervenção, mas a gente pode fazer essa intervenção por atividades virtuais, ou se a gente conseguir desenvolver, né, algum jogo, fichas com eles também virtualmente.
onde eu vou trabalhar mais essas dificuldades, tá? Essa fichinha, gente, ela foi uma sugestão nossa na época, né? Nós trabalhamos com várias escolas, tem escolas que até hoje trabalham com essa ficha, né? Eu tenho contato com algumas escolas, tem escolas que ampliaram essa ficha, acrescentaram mais dificuldades ortográficas, né, para além dessas. É claro que essas estão amparadas por esses dois estudos, do Zorzi e do Arthur Gomes de Moraes, são as dificuldades mais encontradas, né, aí nos nossos, nos estudos desses dois autores, né, e que são as principais para a gente poder trabalhar, tá? Então, é claro que isso daí, gente, vocês vão ampliar dentro da realidade de vocês, tá? Eu quero voltar bem rapidinho, um minutinho para a gente poder finalizar, que aí a gente passa para ver se tem alguma dúvida. Eu vou voltar aqui bem rapidamente, lá naqueles dois textinhos do início, das nossas duas crianças. Então, esse aí é o primeiro texto, né, da Melissa. Queria que vocês dessem uma olhadinha aí nas principais dificuldades da Melissa. Dá para vocês perceberem que um dos principais erros da Melissa é o apoio na oralidade? Olha quando ela fala primeiro ao invés de primeiro, roupa ao invés de roupa, cadeira ao invés de cadeira, pegou, pegar, achou, sentou, contou, terminou, todos muito com apoio na oralidade. Então, se eu fosse preencher a fichinha de mapeamento aí da Melissa, essa era uma dificuldade ortográfica que eu iria marcar. Então, é algo que eu preciso trabalhar. Então, eu já sei qual é uma principal intervenção que eu tenho que fazer com a Melissa, que ela está apoiando muito na oralidade. Então, veja que o mapeamento, ele me permite fazer um trabalho sistematizado com a minha criança. Eu vou trabalhar atividades específicas para aquela dificuldade da minha criança, né? Do meu estudante. Uma outra dificuldade dela aí, que a gente percebe também, né? A questão da terminação do verbo no infinitivo. Então, iria aparecer também, eu iria trabalhar, né? Com essa dificuldade. Já a segunda criança, no segundo texto, olha só, já algumas dificuldades diferentes, tá? Então, por exemplo, o cantando aí, né, e só ficava em uma árvore, olha, o nenhuma árvore, ou seja, e ficava em uma árvore, né, ela aglutinou. Então, eu percebo que essa segunda criança já ia marcar na minha fichinha em aglutinação, né, em junção ali de palavras. Então, preciso trabalhar mais. É uma criança que ainda tem dificuldade de trabalhar a questão de palavras, né, e sílabas. Então, eu vou ter que trabalhar isso daí também. Ela ainda apoia também, né, na oralidade, o pedindo, né, aí quis trabalhar também o apoio na oralidade, esquecendo desse R do infinitivo, tá? Comer, né, comer, trabalhar, também o apoio aí na oralidade. Então, gente, lá para a fichinha agora, se a gente fosse mapear o texto dessas duas crianças, nós iríamos marcar aí, né, essas principais dificuldades apresentadas, e ao final eu teria um mapeamento tanto da minha turma quanto específico de cada criança, de cada estudante. Tá? É um trabalho, gente, minucioso, né? É um trabalho que, quando a gente começa, a gente fala, poxa vida, é um trabalho trabalhoso, né? Digamos assim, mas é algo muito gratificante e que os resultados são muito positivos. Então, a gente teve avanços de crianças, assim, muito grandes mesmo, em relação à aprendizagem, em relação à produção de texto. E esse trabalho da ortografia, gente, ele tem que ser casado com outros 3 trabalhos, tá? Esse trabalho da ortografia, ele precisa ser casado com o trabalho de produção de texto e junto com o trabalho de pontuação e de paragrafação, né? Que está junto da produção de texto. Tá? Então, só para eu finalizar e passar a palavra para vocês, eu queria só chamar a atenção para as referências bibliográficas. Como eu disse para vocês, todo esse estudo aí
são desses principais 2 autores, Arthur Gomes de Moraes, e aí eu queria só mostrar para vocês, né, essa bibliografia, é a que está aí, que é esse livro aqui, que para mim é um livro de cabeceira para nós professores dos anos iniciais, ele é um livro fantástico, tá? Vocês não podem ficar sem ter contato com esse livro aqui, ele é um divisor de águas mesmo, que é o Sistema de Escrita Alfabética, ele foi lançado na época que o PENAIC foi lançado, em 2012, então a gente se pautou muito nos nossos estudos, os estudos de hoje de alfabetização são muito pautados por esse livro também. Junto com ele, tem esse daqui, que é um pouco mais antigo, que é o de ortografia dele, tá? Ortografia na sala de aula, que é esse daqui, ele é um anterior àquele outro, ele é mais antigo, mas é muito bom, e o do Jaime Zorzi, tá? Que está aí também, que é esse Aprender a Escrever, Apropriação do Sistema Ortográfico, que ele traz exatamente essa pesquisa que ele faz com os professores enquanto fonoaudiólogo. E uma última sugestão, que eu não coloquei aí, mas eu posso mandar depois para vocês, que é esse do Carlos Alberto Faraco, né? Um dos principais gramáticos que nós temos, né? Uma das melhores gramáticas aí do Faraco, e que ele escreve esse livro bem para professores de 4º e 5º ano, que é Linguagem Escrita e Alfabetização. Ele parte da alfabetização e vai trabalhar a questão da ortografia, tá? Então é bem interessante esse livro também, tá? E, no mais, gente, eu só tenho que agradecer, tá? Essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu tentei trazer, assim, é claro que é muito rápido, né? Essa oficina, eu costumo trabalhar ela, assim, em 2 horas e pouco, porque a gente trabalha com os textos das crianças, mas eu acho que deu para a gente ter um ponto de partida, dá para vocês saberem, pelo menos, como começar esse trabalho do mapeamento, né? E ele é um trabalho que eu sei que muitos já realizam, né? Às vezes a gente anota num caderninho, a gente faz um bloquinho, a gente faz uma tabela, mas é mais uma sugestão, né? Isso é mais uma sugestão para vocês trabalharem nessa questão da ortografia com os seus alunos, ok? Muito, muito obrigada. Aê! Sempre um prazer, gente, ouvir Viviane Carrijo. Eu já tinha ouvido Viviane Carrijo na EAP, e agora, de novo, a gente aprende o tempo todo. Vivi, você é massa demais. Pessoal, volto aqui só para agradecer mais uma vez a participação da Vivi, porque, de fato, nesse momento, é muita coisa, como vocês mesmos falaram, os professores da parte da manhã disseram para nós que estão muito atarefados, e a gente sabe, está todo mundo corrido, e a Vivi também não é diferente. Então, assim, tirou um tempo dela hoje para esse dia, porque ela participou pela manhã e agora à tarde. Então, Vivi, mais uma vez, muito obrigada pela sua ajuda, seu apoio, realmente muito importante para nós. Obrigada mesmo. E eu acredito que tem algumas perguntas aqui, o pessoal tem alguns questionamentos, eu vou passar a palavra para a Meire, que está aí conduzindo o chat, e aí vocês podem fazer as perguntas e a Meire vai tirando as dúvidas de vocês, a gente já está quase encerrando, pessoal. Beijos! Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Acredito que sim, a internet está oscilando um pouco agora. Professora Vivi, vocês estão me ouvindo? Caiu. Tô sim. Eu estava aqui escrevendo um livro aqui, que eu vi que alguém pediu a do livro do Foucault, né? Eu coloquei aí agora, tá bom? Olha só, a professora Marli Vieira, ela coloca que já trabalha com os estudantes dela numa proposta bem parecida com essa do mapeamento ortográfico. A professora Jaene Pinheiro Nunes pediu para você falar um pouquinho mais como seria essa intervenção, qual seria o foco principal na intervenção, tá? E aí essa pergunta eu penso que casa um pouco, eu vou colocar 3 perguntas, porque aí eu acredito que fica mais fácil para você responder. Cortou seu áudio, Meire.
Pessoal, a Meire caiu, mas aí, Vivi, eu passo aqui a pergunta de como seria essa intervenção. Eu estava dando até uma olhada aqui nas perguntas. Bom, gente, essa intervenção, a partir do momento que eu tenho o mapeamento, né, eu consigo saber ali quais são as dificuldades, tanto específicas de cada estudante, como também as dificuldades no geral, que mais marcam, né, a turma como um todo. Eu consigo fazer atividades específicas. Eu consigo trazer textos com palavras que tenham mais essas dificuldades. Eu consigo construir jogos específicos mais com essas dificuldades. Eu consigo trabalhar muito como estudantes. É claro que agora nós não vamos conseguir fazer isso, mas seria dentro do reagrupamento. Então, trabalhar essas dificuldades com atividades dentro do reagrupamento, então, com duplas na sala, né, trios. Mas agora, nesse ambiente mais virtual, o que eu sugiro para vocês? O primeiro, que se vocês conseguirem produções de texto deles e conseguirem fazer esse mapeamento, já vai ser muito bom. Porque aí vocês vão conseguir, mesmo que sejam em atividades impressas, mesmo que sejam em aulas de momentos virtuais que vocês tenham com eles, vocês trabalharem especificamente essas dificuldades, entendeu? É claro que presencialmente a gente teria mais sugestões ainda de intervenções, mas eu posso construir ainda algumas coisas que eu consiga trabalhar com eles, mesmo que seja virtualmente ou por atividades que vocês estão entregando para eles, né? Mas presencialmente a gente conseguiria trabalhar uma gama enorme de atividades de intervenção, né? De uma forma lúdica, prática, com jogos. Outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, e até uma intervenção também, o uso do dicionário. O Arthur Gomes, ele fala muito disso. As irregularidades, elas devem ser trabalhadas com o dicionário. Então, por exemplo, principalmente aquelas irregularidades lá do som do S, né? Que pode ser representado na escrita por várias letras, aquilo ali, gente, é com muita pesquisa no dicionário. Então, é uma intervenção que vocês podem fazer mesmo que à distância. Pesquisas no dicionário, construir bancos de palavras com eles. Uma coisa que eu gostava muito de trabalhar, eu trabalhei sempre mais com o terceiro ano, né? A minha trajetória é bem na alfabetização. Mas no terceiro ano, que a gente trabalha já as dificuldades ortográficas, né, as irregularidades, elas começam principalmente no terceiro ano, trabalhava muito com eles fazendo bancos de palavras, construindo o nosso dicionário da turma. Então, na minha sala sempre tinha o cantinho das dificuldades ortográficas. Então, os cartazes com eles, fichas com essas palavras, e eles mesmos vão construindo. Então, hoje surgiu 4, 5 palavras na turma, eu já anotava no cantinho do quadro, né? No final ali da aula, eu já construía fichas com eles. E a gente ia ampliando o nosso glossário, o nosso dicionário com essas palavras. Então, são intervenções que acho que mesmo à distância vocês podem conseguir fazer, né? Que tal construir aí um banco de palavras, um caderninho com essas dificuldades, já pode ser até uma atividade avaliativa, que vocês podem trabalhar numa avaliação no final do bimestre, né? Eu acho que são algumas, dentro desse contexto que nós estamos agora, né? Não presencial das aulas, mas acho que dá para a gente trabalhar essas intervenções. Vivi, a professora Alice Ferreira Dias está perguntando se esse trabalho com mapeamento ele pode entrar como um projeto interventivo. Eu diria que o projeto interventivo, ele vai ser construído a partir do mapeamento que você fez, tá? Uhum. É uma ordenzinha, assim, inversa na fala, digamos assim. Porque a intervenção, o projeto interventivo, ele é construído, ele é fruto de uma necessidade. Onde que você colheu a necessidade? Você fez o mapeamento. Então, se você fez mapeamento, você colheu a necessidade da intervenção. Aí você constrói o seu projeto interventivo. Agora, é claro que o seu mapeamento vai aparecer no projeto interventivo, tá? Então, o mapeamento foi para levar você a construir o projeto interventivo. Aí, todas essas intervenções que a gente falou aqui agora, elas vão aparecer no seu projeto interventivo, né? Se a gente tivesse a oportunidade
iria aparecer no reforço escolar, iria aparecer no reagrupamento, né, intraclasse, interclasse. Uhum. Vivi, a professora Patrícia Coelho da Silva, ela está aí ainda? Ou ela fez igual a mim, caiu? Porque a pergunta dela estava no site e eu acabei perdendo. A professora Patrícia Coelho Eu vi tiver... aqui. Até quando, idade barra ano, antiga série, esses tipos de erros ortográficos, mesmo com intervenções diversas, são aceitáveis. Como saber se não se trata de um caso... Ah, tá, de dislexia. Ok. Bom, essa questão da dislexia, aí a gente... eu vou falar assim, eu não tenho tanta propriedade para falar, porque já exige aí um conhecimento mais específico, né, da psicopedagogia e da própria fonoaudiologia, tá? Mas algumas dessas dificuldades ortográficas, aquelas regulares, elas até aí o terceiro, quarto ano. A partir já, né, do final aí de quarto, quinto ano, aquelas regularidades lá, troca de uma letra, né, sons, isso já é para já ter desaparecido, já ter minimizado. A não ser que essa criança tenha uma dificuldade aí de aprendizagem muito grande, atrelada realmente a um outro problema, que pode ser uma dislexia, né? Mas essa dislexia, ela vem muito atrelada à questão da fala, né? Uhum. A dislalia, até nesse livro do Zorzi, como ele é fonoaudiólogo, tem uma parte que fala muito disso, né? A dislalia e a dislexia. Então, são dois problemas que eles estão muito atrelados, porque é uma questão da fala que vai refletir na escrita, a dislexia, tá? Uhum. Então, eu acho que até aí, nesse final da alfabetização, que essa criança já está ali plenamente alfabetizada, isso daí, esses problemas já eram para ter sido sanados. Agora, esses erros ortográficos, mas de irregularidades, que são a maioria deles, aí não, gente, aí, né, a gente tem o quarto e quinto ano para trabalhar muito com eles isso daí. E mesmo assim, as crianças chegam no sexto ano com algumas dificuldades dessas, né? Meu filho está no sexto ano, mais novo, e eu percebo, não ele, assim, até que ele é muito bom, assim, de língua portuguesa, dele mesmo, ele gosta de ler e tal, tem uma oralidade boa, mas eu percebo muitos colegas dele, né, quando eu vejo a escrita, ainda cometendo algumas dessas dificuldades, irregulares, tá? As irregularidades. Irregular. Tá certo. Vivi, a professora Raquel, procura aí. Raquel Alves de Oliveira também deixou uma pergunta, tá? Você tem dicas para crianças que escrevem especificamente com apoio na oralidade, principalmente devido à falta de escolaridade da família? Uhum, tá. Gente, jogos. Jogos é tudo de bom. Muito, muito alfabeto em cima da mesa. Criança com essas dificuldades, trocas, tá? É manusear. É manusear, é escrever, palavrinha, né? Surpresa, para ela poder estar trabalhando com essa questão da escrita correta, muita leitura. Quanto mais eu trabalho leitura, e aí, gente, é importante nós, enquanto ledores, se formos nós lendo o texto para as nossas crianças, lermos com uma dicção boa, mastigando as palavras. Porque se eu fico lendo também lá, falando cantou, ao invés, né, de cantou, falar, ao invés de falar, eu também vou estar trabalhando uma oralidade fragilizada. Então, é muito importante. Por isso que a gente tem a prática da linguagem agora da oralidade, que foi um ganho que a nossa BNCC trouxe. Nós precisamos trabalhar. A criança, a gente precisa falar na sala de aula, a criança precisa se posicionar, né? Eu preciso trabalhar muito isso, elas precisam ler, tem que botar elas para lerem, elas falarem, né? Porque isso aí eu vou trabalhando a oralidade, melhorando a oralidade. Ela apoia a oralidade porque a maioria das pessoas que estão falando com ela falam dessa forma. A escola é o lugar de se falar correto, de se ensinar o correto. É o espaço de construção e de ensino dessa língua, tá? Então, isso é muito importante. E é trabalhar muito. Fichas com essas palavras, falando com as
leitura, muita leitura, mesmo as crianças que têm dificuldade ainda de ler, quanto mais elas tiverem contato com o texto, elas vão vendo a escrita correta dessas palavras, tá? É um trabalho de formiguinha mesmo. E, por último, aqui, a professora Alice Ferreira Dias, ela comenta, né, que você não deve ter muito tempo, mas ela pede para você deixar um contato, né, ou rede social, né, se você puder colocar aí no chat, então, algum contato para que os professores possam estar dialogando com você, até buscando mais da sua sabedoria, né, da sua educação, realmente muito importante para nós nesse momento. Né? Eu vou colocar meu e-mail. Eu sou super zen de rede social, gente. Eu sou meio lerda. Meus meninos até falam isso. Mas eu vou colocar meu e-mail aqui, tá? Estou super à disposição. Outra coisa, encaminhei para a Meire, ela vai disponibilizar para vocês, né, na plataforma aí do curso. Eu encaminhei 3 leituras complementares que eu acho muito importante. Uma é de ortografia do Ceali, tá? É muito bom, é um livro excelente de ortografia, dessa ortografia reflexiva, escrito tanto pelo Arthur quanto outros autores. Tem um texto da professora Maria Alice também, que é aposentada da secretaria, trabalhou com a gente no CRA um tempão, hoje ela é professora do Instituto Federal de Brasília. É um texto muito legal também, tá nesse material que vocês vão ter acesso. E tem um outro também que eu disponibilizei também, as meninas vão disponibilizar para vocês. O slide, essa ficha, gente, eu esqueci de falar. A ficha, a gente vai encaminhar para vocês em um Word, tá bom? Já encaminhei também para as meninas, elas vão disponibilizar. Eu coloquei ela muito pequenininha aí no slide para caber, mas a ficha vocês vão receber ela para vocês poderem preencher no Word, caso vocês queiram fazer, tá? E quanto a contato, eu vou colocar meu e-mail aqui, tá? Se alguém precisar. E 2 sugestões. Material excelente, de excelência. Material do CEALI. Deixa eu escrever aqui. CEALI, é desse jeito aqui, tá? Que eu coloquei no chat. Ele é o Centro de Estudos de Língua da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Coordenado pelo professor Arthur Gomes de Moraes, muito bom, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, sentar um pouquinho com eles quando eu fiz o mestrado, em 2015 e 2016. E outro... Perdão, coloquei o do Ceali, que é o da Magda Soares. Vou colocar o dele. Troquei a bola, gente, desculpa. O que eu coloquei agora é o do professor Arthur Gomes de Moraes, desculpa. Ceali, da professora Magda Soares. Estou olhando aqui para os livros e falando do Arthur Gomes de Moraes. Ceali, da professora Magda Soares, da Federal, da UFMG, tá? Federal de Minas Gerais, muito bom. A gente teve um contato com eles no CRA, em 2014, quando a gente estava no PENAI, que a gente participou de um congresso lá, foi muito bom. E o do CEL, do jeitinho que eu escrevi aí, que é o do professor Arthur Gomes de Moraes. Todos os sites dos dois têm materiais de excelência, tá? Inclusive jogos pedagógicos que vocês podem baixar, tá? Só imprimir. Material do PENAIC, não se esqueçam de usar esse material. Eu sei que as meninas estão se recorrendo a ele. Temos jogos também excelentes, um material excelente que vocês vão estar vendo aí no decorrer do curso. É claro que agora, essa questão do afastamento, a gente não está podendo ter esse contato com as crianças, mas alguns dão para a gente adaptar e trabalhar à distância, tá bom? Eu vou colocar meu e-mail aqui. Certo, Vivi. Gente, eu sei que o nosso tempo ele já está bem extrapolado, né? Já são 16 horas e 13 minutos, mas a Vivi vai permanecer aqui com a gente, né? Eu vou passar a palavra para a Vânia, por quê? O nosso ambiente virtual, ele está lá a pleno vapor desde o dia 10 de agosto, que nós iniciamos o curso, nós já passamos pelo módulo de ambientação e estamos no segundo módulo, que é o de análise linguística / semiótica, com ênfase na ortografia. Esse percurso, ele começou lá no dia 17 de agosto. Então, nós precisamos explicar para vocês agora como vai acontecer a atividade avaliativa desse percurso. Então, vou passar a palavra para a Vânia
porque nós vamos abrir a partir de hoje o fórum desse módulo e também a atividade avaliativa. A data de entrega dela é no dia 16 de setembro. Daqui a pouco eu já visito enquanto a Vânia vai falar. E o envio, aliás, o envio dessa atividade é no dia 16 de setembro. Lá no nosso módulo, nós temos já esse livro que a Vivi muito bem mencionou, Ortografia na Sala de Aula do Grupo do CEL, professor Arthur Gomes de Moraes, junto com outros autores, é o nosso livro base. Ele está lá no nosso módulo. Junto com ele no Saiba Mais, nós também temos do CEL um material que é Ortografia em Sala de Aula, Jogos Ortográficos. São jogos e sequências didáticas para esse trabalho com foco na ortografia, na análise linguística. Então, vou passar a palavra agora para a Vânia. Tá? É só mais uns minutinhos, eu peço um pouquinho da paciência de vocês. Pronto, Vânia. Abre o microfone, Vânia, está fechado. Vânia, seu microfone está fechado. Desculpa, gente, eu tinha desligado o microfone para não atrapalhar a internet aí. Então, vou reiniciar. Eu vou falar um pouquinho sobre a atividade, né? A atividade avaliativa deste módulo 2, né? Que é a questão da ortografia, né? Dessa prática de ortografia. Então, a nossa proposta de atividade é que vocês desenvolvam um jogo, né, como a Viviane bem colocou aí, né, ela colocou muito bem a questão do uso do dicionário, né, da questão de trabalhar com jogos, é sempre muito importante nesses momentos, né, ao trabalhar com ortografia. Então, nós colocamos aqui, né, para finalizar esse módulo 2 sobre ortografia, vocês, né, como atividade avaliativa, vão desenvolver um jogo, né, junto aos estudantes de vocês. Aí, neste caso, né, vocês vão decidir como vai ser, né, se vai ser em formato online, né, nas aulas remotas, ou se vai ser via atividades, né, como a gente sabe que vocês, né, estão também trabalhando dessa forma, né, enviando atividades para as crianças. Então, vai ficar a critério de vocês, né, uma ou outra modalidade, né. E vocês vão desenvolver esse jogo. Lá na plataforma vai estar explicadinho para vocês, né? A gente só vai dar uma pincelada aqui. Tem o template, que é onde vocês vão fazer, né, o registro dessa atividade para enviar para nós formadores, né? Então, aí no template que está aparecendo aí para vocês, né, tem os dados pessoais, né, o nome do professor, a escola, o ano, a série que atua, o tema, né, sobre o quê, que no nosso caso aqui é a ortografia, né? Aí vocês vão trazer para a gente, a partir do desenvolvimento desse jogo, né, ou que você pegou lá no Saiba Mais, né, que tem um caderno lá de jogos, né, ou vocês podem também criar, né, ou recriar, né, porque os jogos que a gente tem, as sugestões que a gente tem, a gente pode recriar, né, a partir de outras questões, de trabalhar a partir do texto mesmo, outras palavras, né, a partir daquilo que usou. Então, é a criatividade de vocês. Então, vocês vão escolher o que vocês quiserem, ou um jogo já que existe, ou um jogo que vocês vão, né, recriar, vamos dizer assim. Então, vocês vão colocar para a gente o objetivo, né, do jogo, como vocês realizaram esse jogo, né, vocês vão colocar a participação das crianças, né, se possível, é muito legal a gente ouvir a fala das crianças, né, eu não sei se vai ser possível por causa desse formato que a gente está agora, né, online, mas se for possível é importante, se não for, né, vocês mesmos podem relatar né, essa participação das crianças, né, isso é muito importante, tá bom? Então, é algo simples, né, o que vocês vão trazer um jogo, vão aplicar, e depois vão fazer um registro, refletindo sobre ele a partir do objetivo, do desenvolvimento, né, da participação das crianças e os resultados. Então, seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, estou aqui para atendê-los. Certo? Alguma Vânia, dúvida? A professora Luzia está perguntando se pode ser em grupo.
Eu acredito que sim, né? A atividade pode ser em grupo, sim, né? E depois cada um faz o seu registro de acordo com a sua turma, né? Pode fazer o mesmo jogo, mas aí o resultado pode ser diferente, né? Dependendo de cada turma. Então, pode ser um jogo que vocês vão elaborar juntos, né? Mas o registro é individual, certo? O Pedro Henrique está perguntando, Vânia, para quem não está em turma de alfabetização, um exemplo é educação infantil. Aí também tem a Roberta, que está perguntando para quem não está em sala de aula, e a Fasnise está perguntando quem está afastada na escola, quais seriam as possibilidades para esses colegas que estão com a educação infantil, que não estão atuando em sala de aula nesse momento, ou ainda para quem está fora da para quem está fora de sala, para quem está afastada e para quem está em turma de educação infantil, quais seriam as possibilidades? Olha, uma possibilidade era fazer uma dupla com algum colega, né, da escola, né, no caso de quem está na educação infantil, né, para propor um jogo de ortografia, né, aí teria que estar trabalhando, né, no quarto, no terceiro, quarto ou quinto ano. Então, pode preparar esse jogo, né, e fazer em dupla com o colega, eu acho que é uma opção. Mas mesmo assim, os registros é bom cada um fazer o seu, né, porque a partir são visões, né, diferentes. Certo? Certo. Mas não é nada complicado, viu, gente? É um registro simples, como eu falei, com o objetivo, com o desenvolvimento desse jogo, com a participação, né, colocando um pouco da participação do estudante, e o resultado, né, se colaborou com a aprendizagem, se ajudou. Então, é algo bem simples. Tá? Então, o template ele já vai ter os espaços, né, para vocês já fazerem o registro. Vocês vão baixar lá na plataforma, né, e fazer o registro de vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida? Eu quero uma dúvida aqui da professora Patrícia. Ela está perguntando quem está em coordenação pedagógica. É a mesma coisa, né? Reúne com um professor, com um colega que esteja em sala de aula. Né? Eu acho que não tem problema planejar o jogo junto, né? E eu até aplicar no caso de quem não está em sala de aula, né? E depois fazerem os registros, né? Certo? A professora Euclidícia está perguntando se tem outra opção. Olha, eu acho que uma outra quem, por exemplo, não quiser trabalhar com o jogo, né, era a nossa proposta, né, mas se quem tiver, assim, né, que tiver uma outra opção, né, a gente tem também um trabalho com sequência didática, ou então uma outra atividade, né, então a nossa proposta é que trabalhe a partir, né, dessa prática de ortografia, né, e aí fica a critério, a gente propôs um jogo, mas eu creio que não tem nenhum problema, né, se alguém quiser trazer uma outra atividade também, né? Concorda? Vou só... Meus colegas aí, formadores, concordam? Sim. Eu estou colocando aqui uma informação, gente, em relação uma outra parte, que são de colegas que estão com problemas administrativos de acesso à plataforma. A Jéssica, a Alice também colocou alguma coisa que ela ficou sabendo do curso por acaso, a Lisiane, que não está sabendo a turma dela. Eu coloquei aí para vocês, primeiro, um e-mail, que é da zeteb.eap.edu.se.df.gov.br. Se você não souber qual é a sua turma, se você não estiver recebendo os e-mails, porque nós estamos enviando e-mails, colegas, desde o dia 10 de agosto. Então, se você não souber qual é a sua turma, não estiver recebendo os nossos e-mails, você vai enviar, então, um e-mail para a Zeteb, solicitando as suas informações, qual é a sua turma, ou informando qual é o e-mail que precisa ser cadastrado. Para quem não tem problema, está recebendo um e-mail, só não conseguiu acessar a plataforma, o acesso da plataforma precisa ser por esse endereço que está ali, ó, eaponline.se.df.gov.br. Alguns colegas hoje relataram que estavam com dificuldade de acessar o ambiente virtual. Aparecia como CPF bloqueado. Para esses casos, de quem não está conseguindo, estava conseguindo anteriormente, e nesse momento não está conseguindo mais,
esse acesso, também enviar um e-mail para geteb.eap.ou, gente, eu coloquei errado, faltou o arroba. Vocês corrijam aí, por favor. O e-mail eu esqueci de colocar, digitando aqui na pressa, eu esqueci de colocar. É EAP, ou geteb, aí, arroba, edu.se.df.gov.br. E nesse e-mail vocês podem enviar. A Daniela está falando, quem não recebe e-mails está no Moodle, precisa solicitar? É bom, professora, solicitar a atualização do seu e-mail, porque pode estar com algum erro, algum ponto que pode ter acontecido isso, tá bom? Quem tiver interesse, tem vários colegas já fazendo a parceria aqui. É interessante que, de fato, vocês possam, então, irem juntando esses grupos de professores para poderem fazer a atividade da melhor maneira possível. Lembrando que a atividade, o prazo de entrega dela final, é no dia 16 de setembro, tá bom? Quando a gente vai encerrar esse módulo 2. Uma outra informação que eu coloquei aqui é em relação às declarações. Alguns colegas nos informaram que os gestores estão pedindo a declaração de participação do curso. As declarações devem ser solicitadas por esse endereço que aparece aí. No entanto, esse endereço está sendo construído, então eu acredito que a partir da semana que vem, de terça-feira próxima, é que, de fato, vocês vão conseguir o acesso das declarações por ele, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Professora Euclidícia, eu lembro que a senhora trabalha na escola classe 3, né? Lá do Gama. Tem uma parceria com as colegas da escola classe 3, nós temos aqui a Fernanda Coelho, Fernanda Chagas, a professora Kelly, a professora Jaene, são colegas da escola classe 3. Tenta o contato com elas para que vocês façam essa atividade juntas. Eu acredito que vai ser bem bacana, tá? Quem quiser ir sair, porque tem outras atividades, outros momentos, fica à vontade, mas nós, formadores, por aqui, as dúvidas que forem aparecendo, tá bom? Alice, obrigada. Somos todos nesse caminho, tá bom? E aí, quem tiver dúvida, pode ficando por aqui que a gente vai esclarecendo. Vivi, mais uma vez, muito obrigada pela sua fala, pela aula brilhante. A gente tem muitos comentários aqui das pessoas elogiando essa parte, elogiando o momento que nós tivemos, as informações que você trouxe. Tenho colegas professores que estão mandando para o meu WhatsApp pessoal, depois eu vou encaminhar para você, elogios à sua fala, à sua condução nesse nosso momento de estudo ao longo da tarde, tá bom? Muito obrigada, eu espero que essa nossa parceria, ela tenha sido só realmente iniciada hoje. Eu é que agradeço, Meire, você, Vânia, Chile, muito obrigada, tá? Obrigada pelo voto de confiança, pelo convite e pela oportunidade, e agradeço todos os colegas aqui também pela paciência e pela escuta, tá? Obrigada. Sucesso na formação, sucesso no curso, e estou à disposição sempre, podem contar comigo. Viu? Obrigada, viu, Vivi? É sempre um prazer ter você aqui conosco. Eu também, Vânia. Obrigada. Um beijo no coração de vocês, viu? E nós vamos ficando aqui, né, Vânia? Se mais algum colega tiver alguma... Meire, em relação à plataforma já ACC, o primeiro módulo ainda aparece 81%. Só se não vi direito. Eu vou dar uma olhada lá, tá, Gisele? E aí eu mando no seu pessoal a resposta em relação a isso. Tá bom? Mais algum colega que está com alguma dúvida? Aula muito proveitosa. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês aqui conosco também. Se tiver mais alguma dúvida, a gente está ficando aqui. Maria Aparecida Xavier, só 63%. Maria, só coloca para mim de que turma você é, por favor, que aí a gente consegue. Geisa, Brito, Jaene, muito obrigada. Rose, se você não conseguir, Rosemary, a Cirne ainda está por aqui, ela deve responder para você. T12 é da Vânia. Vânia pode olhar isso para você. Viu, Vânia? É porque muitos estão reclamando mesmo, né, que já fizeram as atividades e ainda não aparece ainda 100%,
né? Então, isso pode acontecer até falha no sistema mesmo, tá? Mas não se preocupem, não, que nós, formadores, vamos entrar em contato com vocês se estiver faltando alguma atividade, não é isso, gente? Com certeza a gente vai fazer isso, tá bom? Não precisa ficar preocupados, não. Olha só, às vezes ele vai aparecendo, mas a gente consegue ter um outro olhar, tá bom? Quando não apareceu 100%, não fiquem desesperados. O que a gente pede para vocês? Que vocês possam ir cumprindo as leituras, dar uma olhada nos vídeos, e em especial, para esse módulo 1, responder o fórum de apresentação e responder o questionário do professor cursista, tá bom? Isso mesmo. Gisele. Tem muitas pessoas que ainda não responderam, né, o questionário, a apresentação, fora de apresentação. Mas a gente vai olhar com carinho. Às vezes é isso que a Vânia falou mesmo, a gente acaba tendo uma instabilidade na plataforma, e aí ele não aparece 100% para vocês. Mas quando nós olhamos, a gente consegue ter uma visão se de fato vocês já cumpriram todas as atividades. Nós vamos olhar, tá bom? Patrícia de Souza Moreira, o módulo 1, ele, teoricamente, nós encerramos ele no domingo, mas se você está chegando agora no curso, assim como outros colegas que aqui se manifestaram, a gente pode abrir para que vocês façam as atividades, tá? A gente não vai prejudicar ninguém, não. A gente não tem esse interesse, tá bom? A gente pode abrir para que vocês possam concluir, mas ele encerrou no 23, tá bom? Mas se for seu caso, você procura o seu formador, que ele tiver a melhor forma de atender para que nenhum cursista fique prejudicado nesse momento, ou prejudicada, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Iranildo, você ainda está aí, professor Iranildo? Porque tem uns rostinhos aqui que não caíram, então eu vou acreditar que esses professores ainda estão aqui. Sim, tá bom, professor. Só que eu tô a Vera Bandeira. Então tá bom. Próximo encontro, gente. Próximo encontro, 17 de setembro. Quinta-feira, 17 de setembro. Nós ainda vamos colocar na plataforma, mas para os curiosos, já vou colocar aqui, ó. Próximo encontro síncrono, então, para vocês terem tempo de fazer a atividade. Próximo encontro síncrono, tá bom? 17 de setembro, mas até lá a gente vai conversando. Tchau, Esdras, querendo comer pastel com caldo de cana com vocês do Santo das Emas. Vai ser por minha conta. Oba, amo. Sol, envia um e-mail. Fala, Gisele. Ok, eu Sol, vou querer pastel também. Eu amo pastel. Sol, envia um e-mail esse endereço que eu mandei aqui, solicitando a alteração do seu... Eu mandei, pronto. Solicitação da alteração ou confirmação do e-mail que está cadastrado na plataforma, por favor. Tá bom, Sol? Rose também, viu, Rose Marie? Gisele, nós vamos comer todos os pastéis possíveis, que o Extra vai pagar. Isso. Eu vou nessa porque ele falou que vai pagar. O link seria possível. Gente, o problema de enviar o link dos encontros síncronos por e-mail, mas a gente envia. O problema é quem não está conseguindo receber e-mail. Quem consegue receber, a gente está enviando a mensagem VSS e já vai uma cópia para o e-mail de vocês. Agora, se o seu e-mail não é o mesmo que nós temos cadastrado, talvez por isso vocês não recebam. Mas nós estamos colocando na plataforma no dia do encontro e eu acredito que a gente vai tomar a mesma medida que fizemos hoje. Assim que começar o encontro, a gente já coloca aqui o link no próprio encontro para que, se algum colega não tiver recebido, vocês possam estar enviando. Vocês possam enviar para os colegas de vocês. Mas a gente vai ficar atento com essa questão dos links. Tá, Vera? Se você puder mandar um e-mail para confirmar o seu e-mail junto a EA, eu te agradeço. Tá? Mais alguém?
A gente vai ficando aqui. Enquanto vocês tiverem perguntas, nós vamos responder. Se não tiver, aí eu encerro. Vânia, sobre o trabalho. O professor está fazendo uma pergunta aqui sobre o trabalho, Vânia. Qual pergunta? Ele perguntou, é para ser colocado na plataforma? Sim, vai ter um template, como eu mostrei para vocês, né? E onde vocês vão estar fazendo o registro e depois encaminhando para a gente. Isso. Hoje esse template já vai estar aberto lá para vocês, viu? Hoje não mais tardar, amanhã de manhã. Porque quem faz essa parte técnica para a gente está dodói hoje e está de atestado. Vamos deixar para amanhã, então, né? Bruno está no médico, não sei se ele consegue fazer isso hoje. Mais certo é a gente conseguir abrir esse template amanhã. Mais alguma dúvida? Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta? A Rose já está dando até a próxima para nós. Dia 17. Coisa você sabe, só me mandar um WhatsApp, tá, Rose? Vai ter a explicação do trabalho qualquer coisa eu peço socorro. Tá? Certo, Rose. Gisele, qualquer dúvida, tem lá o chat, vocês entram e podem perguntar. Lá também, né, no Tira Dúvidas. Isso, vocês podem ir, mas, Gisele, essa explicação que a Vânia deu, nós vamos colocar lá na plataforma também. Vai estar tudo direitinho. As explicações, o template, onde vocês vão anexar, tá tudo direitinho. Vai estar tudo bonitinho lá para vocês, tá? Então, tá ok. Tchau, gente. Boa tarde. Rose, boa tarde. Boa tarde, Eclesista. Até a próxima. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima, gente. Obrigada pela participação de vocês. Boa tarde, Vanessa. Fabi Castro, boa tarde. Boa tarde, até o próximo encontro, Rayane. Oi,